Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso módulo de atualização pela Lei de Conversão da MP 871, a Lei 13.846. Nesta aula nós vamos concentrar as modificações perpetradas nos benefícios por incapacidade laborativa, ou seja, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. O artigo 33 da medida provisória 871, ele promoveu algumas revogações na Lei 8213. Dentre elas, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 101. Sucede que esta revogação não restou aprovada pelo Congresso Nacional. Quando a gente pega o artigo 38 da Lei de Conversão, a Lei 13.846, os senhores não vão encontrar a letra E. Vai ter aqui a letra A, a letra B e a respectiva letra C. Daí que este dispositivo, que é a isenção da perícia médica do aposentado por invalidez, que tenha 55 anos de idade e cumulativamente ao menos 15 anos de percepção da aposentadoria por invalidez e, se a aposentadoria por invalidez foi precedida de auxílio-doença, o período do auxílio-doença conta nesses 15 anos. Essa hipótese de revogação da isenção da perícia, a revogação não foi acatada pelo respectivo Congresso Nacional. Ou seja, a partir da vigência da Lei de Conversão, o INSS não mais poderá periciar aposentados por invalidez que tenham 55, 56, 57, 58 e 59 anos de idade, desde que tenham pelo menos 15 anos de percepção da aposentadoria por invalidez, tendo sido repristinado o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 101 da Lei 8213, que é a isenção de perícia do aposentado por invalidez após completar 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que o precedeu. Infelizmente, o site oficial, o planalto.gov.br, de vez em quando ele pisa na bola. Há 2 anos atrás, por exemplo, estava a redação desatualizada do artigo 16, inciso 3, que era o irmão. Como dependente não estava a Lei 13.146. Inclusive tive que mandar recados por interpostas pessoas para corrigirem no site. Hoje eu acessei o site, gravo esta aula aqui às 10 horas da noite do dia 26 de junho, e o site do Planalto está desatualizado. O artigo 101, parágrafo 1º, inciso 1, consta aqui como totalmente riscado. Deveria estar restabelecido, porque esta revogação não foi aprovada pelo Congresso Nacional na Lei 13.846 de 2019. Daí que, a partir de 18 de junho de 2019, não é possível mais, conforme falei, periciar aposentados por invalidez entre 55 e 59 anos de idade, desde que tenham 15 anos de percepção do benefício por incapacidade. Lembrando que se retornar à atividade laboral remunerada, cabe perícia a qualquer tempo, tá? Lembrando que o auxílio acompanhante, 25%, também pode ser periciado a qualquer tempo. Mas o benefício da aposentadoria por invalidez, reunidos esses dois requisitos, 55 anos de idade e 15 anos de sua percepção, não pode ser cancelado se a pessoa não voltou ao labor remunerado, a não ser que ela peça a perícia porque quer voltar à atividade laboral remunerada. A MP 871, ela vigorou de 18 de janeiro de 2019 até 17 de junho de 2019. Considerando que não houve, certamente com 99% de chance não vai ter decreto legislativo, porque as MPs anteriores não tiveram, os seus efeitos jurídicos são consolidados, conforme vimos na primeira aula. Não à toa, iniciamos este modo de atualização com o tema constitucional, dos efeitos das medidas provisórias alteradas ou rejeitadas pelo Congresso Nacional. De modo que as perícias que a autarquia de previdência fez,
perícias realizadas de acordo com o Tempus Regit Actum de 18 de 1 de 2019 a 17 de junho de 2019, cancelando aposentadorias por invalidez, se for o caso, de aposentados entre 55 e 59 anos de idade, são válidas. Já essas perícias, nessa situação, não podem ser realizadas a contar de 18 de junho de 2019. Isso é totalmente nítido para a gente. Ok, pessoal? Mas, 3 dias depois da publicação da Lei 13.846, eu fui surpreendido porque eu não sabia nem que tramitava, fui descobrir depois que teve um veto presidencial que foi derrubado, com a Lei 13.847, inserindo um parágrafo para beneficiar o portador do vírus da AIDS que está aposentado por invalidez. Embora o nosso modo de atualização abarque em tese a Lei 13.846, é evidente que eu não poderia deixar de tratar do assunto para vocês. Vamos analisar o dispositivo e verificar a sua melhor interpretação. Coube a Lei 13.847, é a lei seguinte, publicada em edição extra do Diário Oficial da União em 21 de junho de 2019, inserir no artigo 43, que é um artigo de aposentadoria por invalidez, um 5º parágrafo, que diz que a pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. Desse modo, um segurado que é aposentado por invalidez e o fundamento, a doença identificada que lastreou a concessão da aposentadoria por invalidez foi o vírus HIV, essa pessoa não fará a perícia médica periódica, mesmo que seja uma pessoa que não esteja incerta nas hipóteses de isenção de perícia do artigo 101. Essa regra, inclusive, deveria ter sido inserida no 101, mas nosso legislador, infelizmente, muitas vezes não é técnico. Mesmo que ele tenha 40, 45 anos de idade, ele não estará sujeito à respectiva perícia que, em regra, é bienal, de acordo com a regulamentação do INSS. A questão é, mesmo que a pessoa esteja numa fase, vamos supor, uma pessoa com AIDS, está numa fase, tem gente que está com a doença totalmente controlada, nem faz jus a benefício por incapacidade. É por isso que pela doença não dá para concluir se é auxílio-doença, se é AP por invalidez ou se não é nada. Vamos supor uma pessoa portadora do vírus HIV, já numa fase que o INSS constata que é terminal, e o INSS aposenta esse segurado por invalidez. Depois, o tratamento dá resultado, o tratamento disponibilizado no SUS, e essa pessoa consegue controlar o vírus e manter uma boa imunidade, restaurando a capacidade laboral. Nessa situação, por imposição normativa, o INSS não poderá fazer a respectiva revisão bienal deste segurado. Esse dispositivo me parece que se aplica, como é uma questão de perícia, de prova, a minha opinião é que se aplica inclusive às aposentadorias por invalidez, com formação de direito antes da Lei 13.847 de 2019. Ainda não temos nenhum ato da nossa autarquia de previdência. Isso, inclusive, certamente quando for trabalhado, é algo que com certeza a gente vai participar da melhor interpretação disso aqui na diretoria de benefícios do INSS. E futuramente, quando tiver um resultado de orientação administrativa, com certeza traremos aqui para os senhores nos canais do Especial Jus ou mesmo aqui na rede social. É importante que você me siga no Instagram, porque mesmo que vença o seu acesso, tudo que sai de novo em legislação e jurisprudência previdenciária, eu sempre posto lá no Instagram, @FredericoAmado. É um canal gratuito, constante, com muita informação em direito previdenciário e também direito ambiental, que é a nossa matéria de especialização, já que antes de ser procurador da Previdência Social, eu fui da Procuradoria Especializada do IBAMA com muito orgulho. Passaremos agora a modificações no benefício do auxílio-doença. O parágrafo 1º era parágrafo único, então a única mudança aqui foi a redesignação. A parte em amarelo, nada a compor. As demais mudanças foram fruto da medida provisória 871, que foram mantidas as regras e algumas regras adicionais foram inseridas pela lei de conversão dentro do texto do artigo 59 da Lei 8213.
A segregação prisional do segurado em regime fechado, lembrando que as prisões cautelares equiparam-se ao regime fechado, que, conforme o nosso direito penal, meu amigo Fábio Roque, grande penalista desse país, a prisão em flagrante delito, a prisão preventiva e a prisão temporária. Privam totalmente o segurado da liberdade. E antes da MP, o segurado no auxílio-doença, quando ia para a cadeinha, podia ficar com benefício, porque não era hipótese normativa de suspensão ou de cancelamento do auxílio-doença comum ou do auxílio-doença por acidente do trabalho, a segregação prisional desse segurado. Agora, e nós temos esse regime jurídico, de acordo com Tempus Regit Actum, é o seguinte: quando é que nasce o direito ao auxílio-doença? Quando há incapacidade laboral. Data de incapacidade, a sigla DI. Então, tudo que eu vou falar agora para os senhores, aplicar-se-á às incapacidades a partir da vigência da medida provisória, que nesse ponto foi convertida em lei. Ou seja, incapacidades DI fixada a contar de 18/1/2019. Se o segurado goza de auxílio-doença e a data de início da incapacidade laboral é até 17/1/2019, essas hipóteses não se aplicam, porque as causas de concessão, cancelamento ou suspensão do auxílio-doença formam o estatuto jurídico do benefício no momento da data de início da incapacidade. Daí que o que eu vou falar agora não terá aplicação às incapacidades constatadas até 17 de janeiro de 2019, aplicando-se somente às incapacidades a partir da vigência da MP, que foi convertida em lei neste ponto, ou seja, data de início de incapacidade a contar do dia 18 de janeiro de 2019. Se o segurado está com um auxílio-doença cuja incapacidade foi a partir de 18/1/2019 e vai para a cadeia em regime fechado, o auxílio-doença é suspenso. Passados 60 dias da prisão, se ele não é colocado em liberdade, nesse caso, a suspensão se converte em cancelamento. Esses 3 parágrafos do 59 foram insertos pela MP 871 e mantidos na lei de conversão. Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. O segurado em gozo de auxílio-doença no recolhimento da prisão terá o benefício suspenso. E a suspensão vai durar até 60 dias contados da prisão, cessado o benefício após o referido prazo. A hipótese do parágrafo 2º é uma hipótese de não concessão. Antes desse dispositivo, nada impedia que o segurado preso, se fosse segurado, pedisse auxílio-doença e estivesse incapacitado para atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Mas para as datas de incapacidade a contar 18/1/2019, o preso em regime fechado, pelo fato de ter um custo estatal na sua manutenção, não faz jus ao benefício do auxílio-doença. Se ele for colocado em liberdade antes de 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da soltura. E aqui, essa parte em amarelo não constava da MP, é fruto da lei de conversão. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá o direito à percepção do benefício por todo o período. Essa questão da prisão ser legal ou ilegal, a meu ver, em a lei previdenciária não é nada clara a respeito. Vejam que nós temos aqui, nesse auxílio-doença e no auxílio-reclusão, um caráter interdisciplinar entre o direito previdenciário penal. Direito previdenciário penal, é isso mesmo. Normas de direito penal que aqui refletem. Prisão ilegal, ao meu ver, seria a situação de que o cidadão é denunciado e é absolvido por negativa de autoria ou negativa de fato. Ou até mesmo numa situação que o segurado é preso, depois é solto e o inquérito é arquivado. Não há nada contra ele, foi uma prisão equivocada. Aí ele tem direito a todo o retroativo do benefício do auxílio-doença. O parágrafo 7º e 8º, outro sim, também foram insertos na lei de conversão, a 13.846. O disposto no parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º desse artigo aplicam-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei. A meu ver, um erro grotesco do legislador. Vejam, quando nasce o direito ao auxílio-doença, se houver o direito, na data de início da incapacidade. Daí que o critério para definir o tempus regit actum não é o dia da prisão. O direito ao auxílio-doença surge no dia da incapacidade laboral.
Daí que, a meu ver, isso foi feito no Congresso, não foi na assessoria da Presidência da República, diga-se de passagem. A meu ver, fixar o dia da prisão para definir o regime jurídico é totalmente equivocado. E não é habitual que o legislador diga a regra antiga e a regra nova. Isso cabe à doutrina e à jurisprudência. Daí, por uma imposição normativa, a gente vai considerar as prisões a partir de 18/1/2019. Eu entendo de modo contrário e assim escreverei em breve. Mas a lei, embora equivocada, é a lei. Então, esse novo regime, pelo texto legal, é para as prisões a partir de 18/1/2019, quando deveria ser para as incapacidades a partir de 18/1/2019. Porque não é a prisão que é o fato gerador do auxílio-doença, é a data de início da incapacidade. A prisão aqui é somente causa de suspensão do benefício ou impedimento de concessão. E aí eu só lastimo a falta de técnica lá da Câmara dos Deputados. O segurado recluso em cumprimento de pena aberta ou semiaberta terá direito ao auxílio-doença, tranquilo, né? Porque a hipótese de cancelamento ou suspensão ou não concessão é apenas para regime fechado. Daí esse parágrafo, embora o que abunde não vicia, só vem reforçar os parágrafos anteriores que previam só suspensão e não concessão no caso de regime fechado, nada a opor a esse parágrafo. Existia uma regra que foi revogada em benefício da respectiva perícia médica. O artigo 38 manteve a revogação do artigo 60, parágrafo 5º, que nunca foi regulamentado e agora foi retirado da Lei 8213. E o que é que pontificava, meus amigos, minhas amigas, o artigo 60, parágrafo 5º da nossa Lei 8213, a possibilidade das localidades em que não há perito médico disponível. Com essa medida provisória e essa lei, o perito médico não é mais do INSS, agora é servidor da União, é perito médico da União e não mais do INSS, está vinculado à Secretaria Estadual de Trabalho e Previdência, tanto que agora o concurso do INSS é só para analista e técnico, perito é a própria União que vai fazer o seu concurso. E aí previa que hospitais do SUS, inclusive hospitais privados com médicos privados, poderiam fazer perícias médicas previdenciárias em localidades em que não tivesse um perito médico disponível, um servidor público perito médico. Esse dispositivo nunca chegou a ser regulamentado e era uma espada de Damocles na cabeça dos peritos federais, porque eles ficavam com medo de regulamentar e perder poder. Considerando os resultados bilionários que eles deram nas revisões de pente fino, tiveram uma grande força governamental e conseguiram esta revogação na medida provisória que foi mantida no Congresso Nacional, daí que não existe mais base normativa para perícia em hospital do SUS, em razão da revogação deste dispositivo. O artigo 62, ele não tinha sofrido nenhuma modificação na medida provisória, mas o Congresso Nacional o alterou. Esta regra aqui incerta detém mais natureza de uma relação de trabalho, uma regra trabalhista do que previdenciário propriamente dita. Coube à lei de conversão introduzir no artigo 62 da Lei 8213 um segundo parágrafo, que diz que a alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação a cargo do INSS. O objetivo aqui é resguardar, do ponto de vista trabalhista, e essa regra não é previdenciária, as empresas para realocarem empregados reabilitados em outras funções, sem que isto configure um desvio funcional. Enfim, meus amigos, minhas amigas, estas foram as múltiplas alterações que nós tivemos nos benefícios por incapacidade laborativa, dadas pela Lei 13.846, alguns pontos inclusive de inovação. E a retirada, a revogação da isenção da perícia caiu, voltou a ter a isenção de perícia na hipótese do 101, parágrafo 1º, inciso 1. E trouxemos também a novidade da questão da dispensa da perícia médica para o aposentado por invalidez com o vírus HIV, a lei subsequente a 13.847, de 3 dias depois, se a 846 foi 18 de junho, publicação e vigência, a 847 foi de 21 de junho de 2019.
Fechamos o tema, a gente está gravando as aulas por temas. Voltaremos em breve com uma nova temática. Obrigado pela atenção costumeira e até lá.